Pronto. Então, gente, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai começar numa retomada, né, da última aula, em que nós estávamos falando sobre o fluxo de matéria e de energia nos ecossistemas, tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação dos slides para que a gente dê continuidade. E aí, vocês estão conseguindo ver direitinho? Dá um retorno aí para mim. Se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo ver os slides. Deixa eu voltar aqui. Sim, sim, tudo ok, né? Então, vou voltar lá para os slides. Tudo bem. Então, a partir de agora, como está gravando, deixa eu só lembrar para vocês que vocês coloquem aí o nome completo de vocês, tá? Para entrar na lista de frequência. Inclusive, hoje a gente vai ter um sorteio, né? E que legal. Os monitores estavam querendo participar, mas eles não vão poder, que pena, né? E daqui a pouco eu falo disso, tá bom? Então, vamos concluir primeiro aqui as nossas atividades. Eu acho que tem alguém aqui que está querendo entrar. Deixa eu ver isso. De vez em quando der uma paradinha assim, vocês já sabem que é para receber algum colega de vocês, tá? Se eu me passar, vocês avisem, por favor. Então, voltando ao que a gente estava vendo na última aula, né? Eu falei um pouquinho para vocês sobre o fluxo tanto da energia quanto da matéria através dos ecossistemas, tá? Quando a gente pensa nos fluxos de matéria e de energia, o que é fundamental a gente ter em mente? Que o fluxo da energia, ele é um fluxo unidirecional, e o fluxo da matéria, ele é um fluxo cíclico, tá? Então, o fluxo da energia, o que acontece? A energia, ela entra no ecossistema, ela passa através das cadeias tróficas, né, pelo ecossistema inteiro, e ela sai desse sistema, ela é perdida sob a forma de calor, que foi o que a gente chamou de entropia. Então, a entropia é aquilo que o nosso sistema não consegue transformar, né, é aquela energia que o nosso sistema, o nosso corpo e o sistema como um todo, né, a cadeia trófica, ou seja, a cadeia alimentar, né, a teia, na verdade, alimentar dos seres vivos, não consegue transformar. E aí a gente acaba perdendo isso, e quando a gente perde essa energia, a gente perde em forma de calor. Quando eu digo a gente perde, é porque essa energia sai do nosso sistema, mas obviamente ela se externaliza em relação ao planeta Terra, né, e ela não é perdida, ela simplesmente vai para um outro local, né? Fora do nosso sistema. Então, como a gente não consegue mais aproveitar, o que acontece é que essa energia é considerada perdida para a gente. Mas a gente sabe que a energia não se perde, né? Então, a gente viu, dentro desse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês agora, do que é um ecossistema, né? Esse sistema delimitado aqui seria o planeta Terra, pode ser também uma comunidade, pode ser uma população, tá? Se a gente pensar como planeta da gente, né, o que é entropia? A entropia é tudo que está saindo aqui, né, nesse ambiente de saída, essa energia, esses materiais processados que vão sendo perdidos, né, e que está saindo do sistema, não está saindo, não está sendo perdido do universo, do todo, tá entendendo? Sai do nosso sistema e a gente não consegue usar. Mas, assim, não sai, não é perdida, porque o que a gente viu também é que, deixa eu colocar aqui, na natureza, né, nada se perde, né, também nada se cria. O que acontece são transformações. Então, a gente é que não consegue fazer essas transformações, e por isso nós acabamos perdendo essa energia do nosso sistema, ele vai para outro sistema. E quem que é responsável por fazer essa transformação de energia, né?
é a termodinâmica, né? A termodinâmica é uma capacidade, né? Uma propriedade dos organismos vivos, do meio como um todo, né? Os organismos não vivos também se relacionam termodinamicamente com o ambiente, e através da termodinâmica a gente realiza o trabalho e modifica o trabalho que é realizado, tá? Toda hora tudo numa paradinha, porque tem gente chegando e aí acaba que atrapalha um pouquinho aqui. Então, nós vimos o que era energia, como que essa energia flui, na verdade, como é que essa energia é tratada termodinamicamente no nosso ecossistema, tá? Então, lembrando de novo da primeira lei da termodinâmica que a gente viu na última aula, a lei da conservação de energia, tá? Então, nenhuma energia é perdida, nenhuma energia pode ser também criada, né? Ela só pode ser transformada de um tipo e outro. Então, tudo que a gente faz é manipular as leis naturais, né? As leis termodinâmicas para transformar a energia de um tipo em outro. E aquela energia que a gente não consegue transformar através dos sistemas vivos, a gente perde em relação ao nosso sistema. A gente perde, mas ela não se perde, né? Nós é que perdemos ela, e ela continua lá para ser usada em outras instâncias que a gente não sabe como, né? Não sabe como no sentido de dizer, assim, existem várias opções, né, para que essa energia seja reutilizada nos outros sistemas que não sejam os que nos incluem, né, os seres vivos que fazem parte do nosso mestre, tá? Isso que a gente perde, que a gente não consegue transformar, é o que a gente chama de entropia. Então, a entropia é uma medida de energia não disponível que resulta das transformações energéticas. Então, para ter entropia, é preciso ter transformação energética, tá? Falou na última aula. E aí, o que é que faz com que os sistemas terrestres sobrevivam, né? O que é que faz com que a vida ela se estabeleça de uma forma eficaz no nosso planeta? É a capacidade que os seres vivos têm de lidar com essas relações termodinâmicas, né? Tanto de exercer a primeira lei, que é conservar e transformar a energia, quanto de manter um alto grau de ordem interna. Quando eu digo assim, manter um alto grau de ordem interna, o que é que eu estou querendo dizer? Que a entropia biológica ela é muito pequena. Então a gente acaba perdendo muito pouca energia, né? A gente acaba tendo uma entropia muito baixa nas nossas transformações. O que acontece é que essa perda ela vai se acumulando ao longo das cadeias tróficas. Então, por exemplo, eu tenho a planta e a planta faz fotossíntese, ela usa a maior parte daquilo que ela produziu, 90% do que ela produziu não, desculpa, do que ela transformou de energia luminosa em energia química, através da fotossíntese, ela usa 90%, os 10% que sobram, ela disponibiliza para o restante da cadeia alimentar, da teia alimentar. Então, o animal que se alimenta da planta, ele já está absorvendo ali apenas 10% do que a planta produziu, e conseguiu armazenar, porque 90% ela mesma usou. Ela usou para quê? Ela usou para crescer, para se reproduzir, né? Para viver. E os 10% que ficaram armazenados na biomassa dessa planta vão adiante agora nas cadeias tróficas, certo? Deixa eu receber aqui mais alguém querendo entrar aqui. Isso aí. Acho que foi. Vocês tentem, por favor, chegar no horário, porque o que que acontece? Toda vez que eu paro para receber alguém, eu, eu acabo atrasando tudo, né? Assim, fica complicado de ter
uma organização, assim. É diferente de você chegar na sala de aula e aí você entra e eu não preciso abrir a porta para você, né, digamos assim. Aí aqui acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Então, desculpem aí, mas é porque eu estou aqui falando com vocês, mas estou acompanhando diversos outros mecanismos, um me avisando aqui que tem alguém para entrar, uma campainha tocando, né, e aí acaba atrapalhando a nossa concentração, né? Então, retomando o que a gente estava falando, a grande sacada que a gente tem que ter em relação ao fluxo de energia nos ecossistemas, porque quando a gente fala de termodinâmica, eu estou falando de como a energia flui, né, é em relação a quê? A essa questão de que os organismos vivos, eles conseguem criar e manter um alto grau de ordem interna. Isso significa que a gente consegue manter uma entropia alta ou uma entropia baixa. Fala aí para mim. Fala, coloca no chat, faz qualquer coisa. Dá um sinal de que você está vivo. Quando eu digo que a gente consegue manter um alto grau de ordem interna, eu estou dizendo que a gente consegue manter uma entropia alta ou uma entropia baixa. A Jane está me dizendo que é baixa, entropia baixa, exatamente. Então, a gente está perdendo pouca energia, a gente está usando mais do que perdendo. Então, a gente consegue manter uma entropia baixa quando a gente consegue ter um alto grau de ordem interna, certo? Então, muito bem, vamos voltar para os slides. Ok. Então, a gente... porque eles acertaram aí, tem ou uma condição de baixa entropia, mas muito bem, tá ok. Que é obtida através de processos biológicos contínuos e eficientes de dissipação energética. Então, a gente, o tempo inteiro, está absorvendo energia e está utilizando essa energia nas nossas atividades diárias, mas a gente acaba perdendo parte dessa energia através do calor. Tá? Então, isso é uma coisa constante. Quando eu estou absorvendo essa energia, como é que eu faço isso? Onde que tá a energia? Né? A energia, ela está nas ligações entre as moléculas. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir um JAMA aqui, que é um recurso agora que a gente tem. Vamos ver se eu consigo usar aqui. Cadê, meu Deus? Não tô achando aqui agora. Que é tipo um quadro, né? Que dá pra gente abrir e... Onde é que a gente põe isso? Aqui, quadro de comunicações, abrir um JAM. Vê se vocês conseguem acessar esse quadro de comunicações que eu vou colocar aí agora, tá? Chegou aí no chat, né? Um arquivo JAM com a reunião, todo mundo clica nesse arquivo aí do chat e vamos lá para o quadro, tá? Então, o que que acontece aqui? Oi? A senhora tem que dar acesso para acessar o link. E como é que eu faço isso? Eu Tá aqui, ó. pedi o acesso, mas a senhora vai aceitar. Isso, acho que você recebeu um e-mail para aceitar. Não tô vendo nada aqui, não chegou nada para mim. Aqui aparece, a solicitação enviada, você receberá um e-mail informando se o arquivo foi compartilhado com você. Então é mais complicado do que parece, não dá para vocês acessarem de cara, é? Não dá. Então esquece, deixa para lá. Então esquece esse treco aí. Mas que droga, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou criar... Vocês estão enxergando aí os slides?
Sim. Estão vendo? Deixa eu ver se você consegue ver isso aqui. Peraí. Vocês estão vendo que eu estou inserindo uma caixa de texto aí? Sim. Dá para ver? Ah, então eu vou usar por aqui mesmo. Então fica aí, ninguém vai pro Diana, tá? Então vamos lá. Então o que que acontece, tá? O fluxo de energia, ele é um fluxo unidirecional. Tá dando para ver o que eu estou escrevendo? Sim. Tá. Beleza. Então, o fluxo de energia ele é um fluxo unidirecional. O que eu quero dizer com isso? Ele vai seguindo de um ser vivo para o outro, começa no produtor e vai para o consumidor primário, secundário, e aí ele é perdido depois. Ele é perdido quando? Quando esse indivíduo morre? Não, ele é perdido quando esse indivíduo realiza atividades. Então, quando eu me movo, quando eu penso, quando eu corro, quando eu faço qualquer coisa que eu preciso de energia para fazer, né, quando o meu coração bate. Então, tudo isso está usando a energia que eu armazenei através dos processos de produção mesmo de energia através das mitocôndrias, né, que fazem respiração celular, e eu acabo perdendo uma parte dessa energia aí nesse fluxo. E onde que está essa energia? Que é isso que eu quero colocar agora. Então, toda vez que eu tenho... Deixa eu ver. Eu estou tentando aqui, tá, gente? Então... Estão vendo aí um carbono ligado a outro carbono? Estão vendo aí? Sim. Então, o que que acontece? Isso aqui, esse C, ele quer dizer o quê? Ele é a matéria, certo? Então, C é o carbono, é a matéria. A gente está vendo fluxo de matéria e energia. Esse outro C é outra molécula de carbono também, é matéria. E cadê a energia? Onde é que ela está? Onde é que está essa energia? No silêncio, é? Que une. Na ligação. Isso, então a energia está bem aqui, ó. Nessa ligação química. O que une um carbono ao outro não é um tracinho. O que une o carbono ao outro é uma energia, entendeu? Porque quando a gente escreve assim, faz essa anotação científica química, a gente fica com aquela ideia de que tem uma coisa física, né? Uma ponte, sei lá o que, ligando duas moléculas de carbono. Mas não, o carbono ele é matéria. Mas o que está fazendo com que as duas moléculas de carbono ali estejam unidas é energia. Então, até nessa própria ligação tem uma movimentação, né? Porque a energia não é uma coisa rígida que mantém o carbono ali, então elas estão vibrando, né? Então, é a energia que está segurando um carbono ao outro. Então, vamos dizer que quem pegou essa energia da luz e transformou numa energia capaz de unir essas duas moléculas de carbono tenha sido uma planta. E aí eu vou me alimentar dessa planta. Então, quando eu mastigo, faço deglutição, que isso passa pelo meu sistema digestório e vai cair na minha corrente sanguínea até chegar nas mitocôndrias, o que que as mitocôndrias vão fazer? Elas vão pegar essas duas moléculas de carbono e elas vão separá-las. E aí essa energia que está aqui ligando um carbono ao outro, ela vai ficar solta, né? E aí ela vai ser perdida. O que que vai acontecer com ela? Lá na célula, com as mitocôndrias, o que que elas vão fazer com essa energia? Nada, né? O que que ela vai fazer? Ela pega essa energia e ela... Tem um pessoal respondendo no chat também. Ah, tá respondendo pelo chat? Não tô vendo o chat, gente. Não fala pelo chat, fala de voz. Fala mesmo, pá, falei, entendeu? Porque senão eu vou ter que ir lá e aí fica um saco. Tô aqui olhando os slides, não tô vendo ninguém. Ela vai ser aproveitada, professora, para realizar as atividades do metabolismo da célula. Como? Mas antes de ser aproveitada, ela na hora que sai eu já tenho que usar, é? Ela vai ser armazenada, né? Onde? Transformada em ATP. Isso. Então, o que que vai acontecer?
A mitocôndria pega essa energia, coloca dentro de uma molécula específica, que é o ATP, né, adenosina trifosfato, que é como se fosse isso aqui, tem uma adenosina, né, e aí ela é ligada a um fosfato, a outro fosfato e a outro fosfato. A única energia que eu vou poder usar depois para fazer qualquer coisa é essa energia desse último fosfato aqui. Isso aqui, que está aí destacado, tá vendo? Então, quando eu precisar de energia para fazer qualquer coisa, o meu corpo vai lá, pega o ATP, quebra essa ligação que está marcadinha aí, tá vendo? Essa aqui, ó, tá, quebra, e essa energia se dissipa e eu uso. Então, vejam que, embora a gente tenha o fluxo da matéria e o fluxo da energia como coisas diferentes, eles acontecem ao mesmo tempo. A matéria não cicla sem a energia, e é isso que... Deixa eu colocar aqui. É isso que a gente está vendo nesse slide aqui, estão vendo? Interação, energia e matéria. Então, a gente tem a matéria, tá? E a energia associadas, então existe essa interação entre forças. O que são as forças? A energia, né? Então a energia é uma força que mantém as moléculas ligadas, e os materiais. O que são os materiais? É a própria matéria. E isso é que gera o produto da interação, que é aquilo que está formando o meu organismo. Então, eu sou formada por matéria e energia concentradas ali, né? Uma associando a outra. Então, uma é transportada pela outra, né? A matéria é retirada do sistema e colocada no ser vivo através da energia. E a energia passa pelo sistema de um ser vivo para o outro através de quem? Da matéria. Então, isso é um fluxo, são dois fluxos que acontecem ao mesmo tempo, né? Um é circular, né? E o outro é unidirecional. Então, se vocês olharem esse slide aqui, ó, vocês estão vendo, tá vendo essa parte circular aqui? É o ciclo da matéria, tá? Então, eu tenho aqui o produtor, passando isso para o consumidor, né? E aqui isso circulando. Então, vendo esse aqui, ó, um caminho que está passando com as setinhas verdes aqui, que é reto, que é unidirecional, é o fluxo de energia. Esse diagrama é um diagrama do Odo. A aluna querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Seja bem-vinda, Franciele. Então, o que acontece? Nesse diagrama aqui, né, o Odum, ele descreve muito bem. Você vê que o Odum fez isso em 1960 e o Hickler usa isso hoje, né? Então, até hoje a gente usa o mesmo diagrama, porque ele funciona muito bem para explicar isso. Então, o que acontece? Isso aqui, ó, isso que vocês estão vendo aí, é a representação, né, material daquilo que a gente não pode perceber diretamente, que é a matéria ciclando através dos seres vivos, tá? E como é que a matéria cicla através dos seres vivos? Através dos ciclos biogeoquímicos, que a gente vai ver já já. Então, a gente tem cada elemento ciclando de uma forma. Isso é muito complexo, né? Porque você tem o ciclo da água, o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, todos os elementos que a gente usa para formar, às vezes, uma molécula só, tipo um aminoácido, né? Então, você tem lá carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né? Hidrogênio, depende do aminoácido, né? Enxofre. E aí, cada um desses elementos tem um tipo de ciclo na natureza, e todos eles têm que acontecer ao mesmo tempo, para que aqueles elementos, através do ciclo da matéria, né? Desse ciclo aqui que está sendo representado por esse círculo, desse fluxo, né? Para que eles cheguem juntos, né, dentro da célula, e possam ser reorganizados, né, através do metabolismo. É o metabolismo que reorganiza isso. Então, assim, eu não tenho proteínas de meu Deus, uma fruta qualquer, de uma banana. Mas se eu como a banana, meu corpo quebra isso.
E o meu corpo utiliza a energia disso, né? E também utiliza a matéria que estava ali para reorganizar. Então, ele separa matéria e energia e depois ele une de outra forma. Então, se eu pegar essa matéria, usar essa energia para juntar com essa outra matéria aqui, que de repente veio de outra coisa que você comeu, eu consigo formar um elemento que faz parte desse ser vivo, consigo formar um aminoácido que vai ser interessante para esse ser humano, embora ele tenha vindo de um ser que não tenha essa condição, né, de ser humano. Ele veio de outras coisas, misturou tudo ali, ele quebra tudo e retransforma, né, e transforma. Então, nesse processo de transformação, parte da energia, ela vai se perder em forma de calor. Não é interessante? E aí, o que acontece? Eu preciso que essa energia volte. Então, eu tenho matéria, tá? Mas agora eu preciso que a energia volte para fazer essa matéria ciclar, porque mesmo quando eu já sou um indivíduo adulto, eu tenho mitocôndrias que estão morrendo, eu tenho membranas celulares que estão morrendo também, que estão se degradando, eu tenho células epiteliais, né, da minha pele que estão sendo perdidas, e eu preciso repor, né, preciso repor tudo isso. Então, para eu fazer essa reposição, eu preciso de quê? Eu preciso de mais matéria, então por isso que eu tenho que comer, e eu preciso de mais energia, que também está no alimento, né, para que eu mantenha o meu sistema vivo, né? Então, muito mais energia do que matéria eu vou precisar. É por isso que a gente joga fora muito do que a gente come. Às vezes a gente pensa assim, não sei se vocês já pararam para pensar isso, poxa, quando a gente defeca, né, então as fezes, elas não são produtos de excreção, vocês lembram disso? As fezes simplesmente são aquilo que a gente não usou, né, de matéria. Então você come um monte de coisa, e muito daquilo você não usa, você joga fora, através das fezes. Tanto é que as fezes dos animais podem ser usadas como adubo, na verdade. Por que, então, que eu tenho que comer tanto, pô? Porque eu não como menos, bem menos. Eu impactaria muito menos o ambiente, comeria bem pouquinho, e eu não precisaria nem defecar, tipo assim, eu usava tudo, né? Ou liberava bem menos fezes. Mas o que acontece? Quando você come, principalmente quando você é adulto, né, você já está com tudo formado ali, o que você precisa? Você precisa muito mais de energia do que de matéria. Matéria já está ali, é só o que, uma coisa ou outra, uma recomposição da pele, não é? Algumas células que foram perdidas, né, igual a criança, né? Então, o que o organismo faz? Ele vai usar a energia que estava ali naqueles elementos para que você sobreviva, para que você se mova, para que você pense, para que você corra, fale, enfim, faça coisas que mantenham você vivo, né? E aquilo que é matéria que você não vai precisar, ele jogou fora, mas assim, ele usou o que ele precisava, que era a energia, né? E aquela matéria não vai ser jogada fora, né? Ela vai ser reutilizada por outras redes e por outras cadeias tróficas. Então, você vê que realmente nada se perde, né? Tudo vai se transformando, né, ao longo desse processo de conexão aí entre a matéria e a energia, tá? Então, é por isso que a gente entende que a matéria e a energia ciclam juntas, né? E em muitas circunstâncias a quantidade de certos nutrientes vai regulando a produção primária. Então, o que eu estou dizendo é que os nutrientes que eu preciso para que esse ciclo aconteça, eles vão regular o que o indivíduo inicial vai produzir. Quem que é esse indivíduo que produz energia na nossa teia alimentar? Só tem um tipo de indivíduo que é capaz de produzir energia na nossa teia alimentar, né? Na teia da qual a gente participa. Quem que são esses indivíduos? Bota no chat não, que eu nem tô lá. São os indivíduos o quê? Fotossintetizantes, são as plantas que fazem isso. As algas unicelulares, não é? Que as clorofícias. Então, assim, os indivíduos que são capazes de realizar fotossíntese são os únicos capazes de prover essa energia para o sistema. A matéria está aí, tá?
Ela está aí, está no solo, e quem vai tirar essa matéria do solo para passar essa matéria para a gente só pode ser os produtores. Eu não sou capaz de fazer isso, vocês não são, nenhum ser vivo é, além dos produtores, os fotossintetizantes. Tem outras cadeias que têm seres vivos que fazem quimiossíntese, mas a nossa cadeia alimentar, ela depende de fotossíntese, tá? Se não forem entendendo alguma coisa, vão perguntando, viu? Então, o que é que acontece? Quando esse indivíduo que faz fotossíntese, essa planta, tá? Vamos pensar numa planta. Ela absorveu a luz do sol e ela transformou essa luz do sol. Ela transformou isso através de quê? Através da matéria. Ela está absorvendo água, ela está absorvendo macro e micronutrientes através das raízes e está juntando isso tudo e formando matéria orgânica usando a energia que está vindo de onde? Do sol. Então, ela transformou a energia luminosa em energia química através da união das moléculas que ela tirou de onde? Do solo. Né? Então, quando ela faz isso, essa produção inicial a gente chama de produção primária. Então, o que é produção ou produtividade primária? É a taxa de conversão de energia radiante em substâncias orgânicas. O que é energia radiante? Essa energia que vem do sol. Aí eu vou voltar uns slides que eu pulei aqui, de propósito, a gente entender que o que acontece. A energia que vem do sol, vocês estão vendo aqui, ó, que é o sol. Estão vendo aí? Fala aí comigo para eu saber que vocês estão vivos, que vocês estão me ouvindo. De sim. Sim. Olha, que bom. Vocês existem. Obrigada. Então, é porque senão eu sinto falando sozinha aqui, né? Falando assim com uma tela, me sinto um pouco louca, mas aí alguém fala comigo, eu já estou me sentindo melhor. Então, o que é que acontece? O Sol produz 100% da radiação solar. 100%. Então, sem Sol, acabou a vida no planeta Terra. Né, em todo o nosso sistema solar, que quem mantém tudo isso aí circulando e orbitando é o Sol. Então, o Sol não é só essa necessidade de nos manter em órbita ao redor dele, né, porque ele tem um corpo que tem um sistema gravitacional ali, mas também libera para a gente toda a radiação solar que a gente precisa para viver. Só que essa radiação solar, ela, do 100% que o Sol produz, a gente tem 6% espalhado no espaço pela atmosfera. Então, 6% dela, na hora que o raio do Sol vem vindo para a Terra, a própria atmosfera do planeta já espalha ela. 30% perdido para o espaço por reflexão e espalhamento. Então, fora a atmosfera, no próprio espaço, quando esses raios vão vindo para a Terra, eles são espalhados, eles são refletidos. Então, eles encontram alguma partícula e se desviam, tá? Aí passou da atmosfera, beleza. 20% vão ser refletidos pelas nuvens. Então, as nuvens estão abaixo, né, desse sistema, estão já entrando aqui na última camada da atmosfera, que é essa camada que está ao nosso redor, e aí as próprias nuvens refletem, né, uma parte dessa radiação solar. E não só refletem, como também absorvem. Então, as nuvens absorvem 20% da energia solar. Então, a gente tem 6% espalhado pela atmosfera, 30% perdido no espaço, 20% refletido nas nuvens, 20% absorvido pelas nuvens e 4% absorvido pela própria superfície, tanto da Terra quanto do oceano. Se você for fazendo as contas, ainda está sobrando quase nada, né? Do que sobra, você tem 25% da radiação solar direta batendo no solo, e 26% espalhada para a superfície. Aí 51% da radiação é absorvida pela superfície. E o que é que sobra disso para fazer fotossíntese? De 1 a 2%. Então, nós vivemos, toda a nossa teia trófica, a nossa cadeia alimentar, ela acontece usando apenas de 1 a 2% da energia que é emanada, que é produzida pela radiação solar. Parece bem pouquinho, né? Mas mantém a vida toda no nosso planeta. Qual é a questão agora? Para eu manter essa vida toda acontecendo, eu preciso desses 1, 2%. Beleza. Mas quem vai transformar isso? Os produtores. Aí eu destruo as florestas. O que é que vai cair? A produtividade primária bruta aqui. Cadê ela?
a produtividade primária começa a cair, ou seja, todo aquele produto, né, que é a transformação da matéria e da energia, que vai ser o que vai suportar toda essa cadeia que está ali usando a energia, a matéria um do outro. Então, o produtor, né, ele produziu isso aqui, ele vai passar agora para o consumidor primário, que vai passar para o consumidor secundário. Então, eu preciso ter uma base bem estruturada, eu preciso ter produtores que peguem esse 2% de energia do sol e use muito, com muita eficiência, porque é pouco que sobra. Estão entendendo? Aí eu devasto as florestas, né? Os seres humanos vão lá e acabam com tudo. Destroem também as fontes de água em que a gente pode ter algas que podem também estar fazendo esse processo. Então, em que eu começo a interferir? O que é que começa a cair? Essa produção de matéria e energia por esses indivíduos da base, que são quem? Os produtores. Com isso, eu tenho uma assimilação total que cai. O que é que vai acontecer? Se essa assimilação total cai, e também eu tenho extinção de alguns animais, olha a doideira que vai dar aí. Primeiro eu vou ter essa queda na produção primária. Aí depois eu tenho, por exemplo, vários consumidores primários que poderiam comer essa planta, mas aí 3 dessas espécies foram dizimadas pelo ser humano, eu só tenho 2 agora. Muito do que está na planta não vai passar para o ser humano, por exemplo, ou para o leão, ou para o tubarão, que são os consumidores topo de cadeia, que estão lá na frente. Porque para isso aqui passar para lá, o que é que eu preciso? Eu preciso que muitos consumidores primários peguem isso e transformem, e passem o máximo possível. Então, quando eu tenho retirada de matas, quando eu tenho extinção de espécies, eu tenho uma interferência direta no ciclo da matéria e da energia. Logo, o que vai chegar para mim vai ser uma quantidade menor, eu vou ter uma disponibilidade menor de matéria e energia. Aí, quem tiver mais poder aquisitivo, porque no nosso caso a gente não é mais caçador, né? A nossa caça é diferente, consegue absorver isso daí, né? E quem não tem, não absorve, ou absorve muito pouco. A gente tem a maior parte do planeta vivendo em situação de pobreza, de miséria. A gente volta a pensar na condição socioeconômica, não é? Então, isso é um impacto muito profundo, e o que é que vai acontecer? A gente está transformando um sistema maravilhoso, equilibrado, com a baixa perda energética, num sistema que está tendo uma perda altíssima de energia. A gente só absorve 1 a 2% do que o sol produz, as plantas não estão mais utilizando isso tudo para produzir energia, a gente está tendo perda de animais por extinção em diversos níveis da cadeia trófica, consumidores primários, consumidores secundários. Está chegando menos coisa para os consumidores de topo de cadeia, que vão começar a ser deplecionados, né? A quantidade deles vai começar a cair. E isso tudo é uma afetação negativa de quê? Está interferindo em quem? Que conceito termodinâmico? Fala aí para mim. Vocês não vão nem completar, né? Vocês são na entropia. Entropia. E essa entropia, acontece o que com ela? O que acontece com ela? Quando acontece esse desequilíbrio, quando eu retiro as florestas, quando eu acabo com alguns indivíduos que são consumidores primários e secundários, o que é que acontece com a entropia? Ela aumenta. Ela aumenta. Perda de energia maior. Exatamente. Então, a gente, ao invés de ter uma entropia baixa, a gente vai ter uma entropia que vai aumentar. Quando eu aumento a entropia, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a minha perda, né? Então, aumentar as perdas é um prejuízo, na verdade, né? E aí a gente vai tendo cada vez menos matéria e energia para ciclar. E aí, se eu não tenho matéria e energia para todo mundo, eu vou criar uma competição. E aí vai ser uma loucura, né? Porque é coisa básica de sobrevivência, né? E aí a gente gera N problemas sociais a partir de questões ecológicas, porque nós somos seres ecológicos, né?
Então, é como eu sempre falo, nem o capitalismo e nem o socialismo vão resolver os nossos problemas, não é? Porque o capitalismo está por um fio já era, né? De alguma maneira ele vai acabar acabando, vai acabar sendo deletado aí por ele mesmo, né? Porque o nível de impacto que ele causa é muito grande. E o socialismo vai resolver nada, porque ele vai impactar também. A ideia do socialismo não é deixar de impactar. A ideia do socialismo é impactar, mas dividir igualmente as riquezas, né? E a ideia da sustentabilidade, né, que a gente já discutiu isso, é justamente o quê? Reduzir os impactos na produtividade primária bruta. Vamos manter a produtividade primária em alta. O que é a produtividade primária bruta, né? Porque eu estou falando assim, da produtividade primária, que é tudo que foi transformado, mas ainda tem um problema, que é o seguinte, dessa produtividade primária, 90%, escute isso, a planta usou 1 a 2% para produzir o quê? Matéria e energia, beleza? Tá. Ela usou e produziu. Desses 100% que ela produziu, de toda a energia, de toda a matéria que ela produziu, quanto que ela vai usar para ela mesma? Quanto que ela vai usar? De tudo que ela produziu. Quinta série, sexto ano. Tá, responder ali no chat e o Cláudio que é 90. Isso. É porque eu não estou olhando o chat, viu, gente? Fala aí. Então, 90% ela vai usar. Sobrou quanto? 10%. Então, a produção primária bruta é o 100%, é a energia total fixada pela fotossíntese. Mas o que é que vai importar para mim? O que é que vai importar para os outros consumidores? É a produção primária líquida, é aquilo que fica acumulado na biomassa vegetal. Deixa eu dar uma... Biomassa vegetal, estão vendo aí? Biomassa vegetal, tá? Então, PPL, que é a produção primária líquida, é a PPB, que é a produção primária bruta, menos a respiração dos vegetais. A respiração dos seres fotossintetizantes. Porque quando a gente respira, eu tô falando de respiração celular, tá? Tô falando dessa respiração orgânica, não. Eu tô falando da respiração celular. Lembra que acontece nas mitocôndrias, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia fotofosforilativa, lembra disso? Não, pois é, tem que lembrar. Então, essas etapas de glicólise, de ciclo de Krebs e de cadeia fotofosforilativa que acontecem dentro do vegetal, gasta energia, ele está usando energia para ele, não está nem aí para os outros seres vivos. Agora, aquele 10%zinho que sobrou é o que a gente chama de PPL. E essa PPL é o que vai manter a nossa vida em última instância, porque primeiro vai passar por todos os outros consumidores, primários, secundários. Isso quando a gente come, por exemplo, carne, né? Mas quando a gente come vegetais, a gente já está pegando direto da fonte, né? Mas a gente não, a gente faz o quê? Acaba com os vegetais para produzir gado, produzir, criar, né? Eu já ia dizendo cultivar gado, né? Mas tudo bem. Para criar, né, o gado, por exemplo. Aí eu destruo a floresta, planto graminha e vamos lá criar gado, que depende de quê? Da biomassa vegetal, que não vai manter os outros seres vivos necessários para que eu, por exemplo, faça alguma coisa importante, né, que também é importante, como, por exemplo, respirar. Imagina ficar sem respirar. Imagina ter uma quantidade pequena de oxigênio, aí não vai dar para brigar. Aí vou andar com o que agora? Com um cilindro de oxigênio, com um respirador no meio da rua, porque não tem oxigênio para todo mundo. Já pararam para pensar nisso? Que pode acontecer de daqui a um tempo a gente ter que comprar cilindros de oxigênio para usar? Como a gente compra galões de água para beber? Parecia doido que alguém um dia ia comprar água para beber, mas hoje é normal, né? Então, a gente não pode deixar chegar nesse ponto, né? Porque senão a nossa produtividade líquida caindo desse jeito, a gente vai chegar ao ponto de não ter oxigenação. E aí vai ser um negócio sério, porque como que a gente vai resolver isso?
né? Tudo isso vai impactar aí na redução da população humana, né? Precisa reduzir mesmo, né? Mas enfim. Quem é que quer estar fazendo parte da galera que vai ser deletada, né? Então é melhor a gente manter quem está aí, a gente reduzir as taxas de reprodução do planeta, a coisa é conjunta, né? E parar de impactar o planeta do jeito que a gente impacta. O quanto isso é possível, Deus é quem sabe. Mas vamos tentando, né? Não podemos desistir. E aí vem a produção líquida da comunidade, que é o que todos os organismos que se relacionam conseguem armazenar e passar uns para os outros. Veja que até na natureza, tudo depende de todos, né? De interações. Assim, esquecendo a espécie humana como um indivíduo que raciocina, que está um pouco à frente desse processo. Então, se a gente pensar nos seres irracionais, eles colaboram uns com os outros, porque eles são irracionais, né? Eles não têm outra alternativa, e nós temos. E é isso aí a grande questão, né? Nós temos a alternativa de não colaborar. Nós temos a alternativa de dizer farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E os animais não, eles não têm essa alternativa. Eles acabam... até as próprias competições que acontecem são competições muito pontuais por uma necessidade mesmo. E não se parece em nada com o que a espécie humana faz, né? Então, nós temos aí uma grande responsabilidade. E fora essa produção primária, a gente tem a produção secundária, que é o que o consumidor consegue armazenar. Então, a gente tem lá uma vaca que comeu o capim. Então, o que o capim produziu é a produtividade primária. O que ele passou para a vaca foi a produtividade primária bruta ou líquida? O capim realizou produção primária, o capim, a gramínea, realizou a sua produção primária, e aí armazenou uma parte, passou o quê para o consumidor primário? Uma vaca, por exemplo, que está se alimentando daquela forragem. Foi a produção primária bruta ou líquida que foi passada para a vaca? Líquida. Líquido. Líquida, exatamente. Foi a produção líquida, o restinho, né, os 10%. E aí ela pega isso, usa 90% daquilo que absorveu das plantas para ela mesma, e 10% ela passa para o consumidor secundário. Por isso que a gente não tem uma cadeia com consumidor de 10ª ordem. No máximo, 5ª ordem, 4ª ordem. Nos mares tem uma outra que chega à 5ª, 6ª ordem. Mas aqui para a gente não tem. Né? Aqui nos sistemas terrestres, né? Porque senão o último, coitado, ia ter que comer uma quantidade exorbitante de outros seres, né? E para poder pegar um mínimo de energia, né? Porque se a cada pulo da teia alimentar, né, da cadeia alimentar, você tem uma absorção de 90% do que o indivíduo pegou do nível anterior, e ele só passa 10% adiante, né? Então, cada vez mais, quem está aqui na frente, quem é um consumidor terciário, quaternário, né, de 5ª, 6ª ordem, ia ter que comer muito mais indivíduos, uma quantidade muito maior de matéria, para ter um pouquinho de energia. Então, eu não posso ter uma cadeia alimentar com diversos níveis tróficos, né? Então, chega no máximo a 5, 6 níveis tróficos, tá? Isso aqui, basicamente, eu já falei, né? Porque essa produção primária se dá pela fotossíntese. Eu fico achando que vocês estão vendo o que eu estou vendo aqui. Assim, estou fazendo com a mão e mostrando, mas deixa eu apontar aqui com o cursor, né? Então, aqui é a produção primária bruta. Tem aquilo que o indivíduo respira, né? Então, metabolismo respiratório, custos da biossíntese e manutenção de tecido. Isso aqui é o que ele perdeu, é o que eu chamo de respiração. E aqui foi o que ele armazenou, tá? Que ele usou para biossíntese, crescimento de tecidos e reprodução. Isso aqui é o que vai passar, é aqueles 10% que vão passar adiante na cadeia trófica, beleza? Como é que a gente consegue medir isso, né? Imagina, porque a gente precisa saber dessas medidas, porque são elas que vão me dizer o quê? Se um ecossistema está em equilíbrio ou não. Se é preciso ter algum cuidado de conservação e manejo desse ambiente. Se sim, qual cuidado? Como é que eu vou saber disso? Medindo, né?
medindo a produção primária do ambiente. Como é que eu vou medir uma produção primária? Eu vou medir a energia que está ali, através da matéria, né? Gênia. Então, o que é que eu faço? Eu posso medir o quanto carbono está sendo assimilado por aqueles indivíduos. Então, existem formas de marcar o carbono de maneira radioativa, e aí você vê quanto de carbono radioativo é absorvido por um indivíduo num certo tempo naquele ambiente, e você aí diz assim, se durante esse tempo esse indivíduo absorveu esse tanto de carbono, durante mais tempo toda essa floresta absorveria quanto de carbono, né? Tem também o peso seco dos tecidos, é uma outra possibilidade, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego aquele vegetal, eu seco aquele vegetal, coloco na estufa, como a gente fez lá no herbário móvel. Ah, que doce lembrança, não é? Lembra daqueles tempos de alegria em que a gente fazia o herbário móvel? Que lindo, né? E aí vocês faziam o quê? Secavam as plantas, elas ficavam esturricadas, alguns queimavam, né? As plantas, não precisava chegar a tanto, porque isso também não serve mais. Mas o peso seco é isso, eu tiro a água e o que sobrou é matéria orgânica. Então, o peso daquela matéria orgânica me diz o quanto de biomassa ficou acumulado naquele indivíduo. Então, eu tenho ali a produção primária dele, né? Porque a produção primária eu não vou medir pela matéria. Porque eu sei que se tem X de matéria, para cada matéria daquela ser ligada à outra, eu preciso de um Y de energia. Então, é tudo inferência, né? Obviamente, eu não vou pegar, qual será o peso seco da Mata Atlântica? Então, vamos fazer o seguinte, a gente devasta a Mata Atlântica, né? Isso seca ela toda e pesa. Não, ninguém vai fazer isso. Você pega alguns indivíduos, né, algumas partes do indivíduo, seca, pesa e diz, bom, se em 10% dessa árvore que eu cortei e sequei, eu tenho X de matéria orgânica, na árvore inteira eu vou ter quanto? Né? Então, eu multiplico aquilo por 10. E na floresta inteira? Aí eu vou usar a fitossociologia. Algum maluco já foi lá, contou as árvores que tinha de cada espécie, e aí depois a gente faz uma previsão de quanto aquilo ali está gerando de produtividade primária de energia para ciclar nos ecossistemas, né? E aí, obviamente, a gente faz o equivalente da energia ao peso seco. Então, é o que eu estou dizendo, se tem X de matéria, é porque tem Y de energia ali, né? Quanto que eu preciso de energia para ligar uma molécula de carbono à outra? Tem gente que já mediu isso, né? Glória a Deus, porque senão a gente ia ter que fazer, né? E aí talvez nada acontecesse. Então teve gente que já mediu quanto de energia é necessário para ligar uma molécula de carbono à outra de carbono, uma de carbono a uma de hidrogênio, uma de carbono a uma de nitrogênio. Veja só o que as pessoas fazem em suas vidas, né? E aí cada um fazendo isso, no final a gente tem já uma medida global. Então, hoje eu só preciso secar a planta, pesar e dizer, se eu tenho um peso seco X, obviamente eu tenho aqui uma energia Y, eu já sei isso de uma forma relacional, porque muita gente já fez esse trabalho minucioso de ver quanta energia era necessária para ligar essas moléculas, né? Ainda bem que não foi a gente, na verdade. E o que é que vai interferir nessas medidas de produção primária? O que é que interfere nisso? Bom, obviamente, o quanto de luz do sol está entrando ali. Porque, por exemplo, eu tenho locais em que o dossel é muito fechado. O que é o dossel? Eu tenho árvores altas com a copa larga e quase não entra a luz lá embaixo. Então, eu tenho um lugar muito sombreado, né? E com pouca luz, eu tenho mais ou menos produção primária. Menos, né? A temperatura também interfere. Por que que interfere? Olha só que legal. Se tiver muito quente, o que que acontece com os estômatos? Lembra daquela disciplina que vocês viram com aquela professora excelente de vocês? Que vocês viram morfologia, anatomia vegetal? Vocês fizeram corte paradérmico de superfície abaxial de lâmina foliar e viram o que lá? Fala para mim, porque se não falar já era, já perdeu a disciplina. Foi o que vocês viram no corte abaxial de lâmina foliar. Não viram nada. Viram uma luz. Foi o que vocês viram, gente, os estômatos, não foram os estômatos? Vocês ficam calados, né? Muito bem. Viram os estômatos. Vocês viram os estômatos. Eu sei que vocês viram os estômatos porque eu estava lá, eu vi esse processo. Então, eu me lembro que vocês viram e vocês mesmos não lembram que viram, né?
Então, isso é uma coisa que é um problema, a gente tem que sanar isso de alguma maneira. Veja bem, então vocês viram os estômatos, caso vocês não se lembrem. E vocês lembram que esses estômatos, quando a temperatura estava muito alta, o que acontecia com eles? Falem. Eles fecham, professora. Linda, Eles muito fecham. arrasou, fecham. Se a temperatura está muito quente, eles fecham. Quando eles fecham, o que é que deixa de entrar na planta? Água. O que é que deixa de entrar na planta quando os estômatos fecham? Carbono aí. Isso, carbono. CO2. O CO2, não é? E aí, esse CO2 vai ser quebrado e o carbono vai ser incorporado. Então, deixa de entrar matéria, embora tenha luz, essa luz não vai ser aproveitada. Vocês estão entendendo isso? Ela entra na planta, a luz, mas ela não é aproveitada. Por quê? Porque a luz só vai ser aproveitada, só vai ser transformada em energia química se eu tiver quem lá? Carbono. O carbono. Porque os dois carbonos juntinhos lá é que vai ter essa energia aqui da luz ligando, isso vai fazer sentido. Sem carbono, não. Então, se a temperatura está muito alta e os estômatos estão fechados, a produtividade aumenta ou cai? Cai. Cai, não é? Eu deixo de produzir matéria orgânica, eu não, a planta, no caso, deixa de produzir matéria orgânica, quisera eu fazer fotossíntese, né? Então, a planta deixa de produzir matéria orgânica, e aí a taxa fotossintética vai cair. Então, quais são os 3 fatores que interferem na produção primária dos indivíduos? Luz, temperatura e fotossíntese. Tá tudo atrelado, tá? Em habitats terrestres, geralmente a taxa de produção primária não é limitada pela luz. Geralmente em habitats aquáticos né? Porque você tem altas profundidades e só quem faz fotossíntese é que parte do ambiente aquático. É a zona eufótica. Sabe o que é a zona eufótica? Via ecologia? É aquela zona mais superficial em que você tem o que ali? A luz chegando de forma intensa, né? Mas nas zonas abissais, que são as zonas afóticas, sem luz, a luz não chega lá, então a taxa de fotossíntese cai. Mas na Terra, nos hábitats terrestres, a gente tem a luz basicamente chegando em todos os ambientes, em menos quantidade nesses que eu falei para vocês que tem o dossel fechado, tem muita sombra lá embaixo, mas mesmo assim, o que é que as plantas fazem para sobreviver nesses ambientes? Que você tem muito sombreamento. O que elas fazem? Uma pergunta do universo, né, gente? O que elas fazem? Alguém já respondeu isso. Vocês não vão me dizer? Elas produzem mais? Mais? Clorofila. Olha, gênia. Então, produzem mais clorofila, e aí elas ficam com aquele verde escuro. Planta de sombra é assim, né? Planta de sombra é bem verde escuro, essas samambaias, essas coisas que a gente bota dentro de casa. Então, elas produzem muito mais clorofila, então isso faz com que a luz não limite a produção em ambientes terrestres. Então, a luz é um fator que limita a produção apenas em hábitats Aquáticos. gênio, muito bem. Então, em hábitats terrestres, não. A água já limita a produção em hábitats terrestres, né? Em aquáticos, obviamente não, porque a planta está ali ao redor da água, né? Mas na Terra, quando a planta veio para a Terra, quando a vida saiu da água e veio para a Terra, a grande limitação foi água, né? Então, sem água, a produção primária cai. Então, se o ambiente está muito seco e ainda está quente, e a planta tem que manter seu estômago fechado, então ela acaba não absorvendo água, então a produção primária vai cair muito. É por isso que a gente está preocupado com o aquecimento global também. Quando o ambiente ficar mais quente, os estômatos vão ficar mais tempo o quê?
Fechados. Fechados. Então, a absorção de água vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Vai baixar, é. Abaixar bastante, e sem água eu tenho possibilidade de realizar fotossíntese, eu não, a planta, não. Então o processo de produção primária vai cair com o aumento da temperatura global. Vocês estão vendo quanto problema a gente ainda vai enfrentar pela frente? A gente está bem alegre que vai ter vacina, mas o maior problema da gente não é esse. O maior problema da gente é o aquecimento global, que vai fazer com que a produtividade primária caia. E aí a gente vai ter um problema seríssimo de falta de matéria e energia para que a vida aconteça no planeta. E a própria ausência de água potável. O mar está invadindo o continente, porque cada vez mais geleiras derretem. A gente está esquecendo disso agora por causa da pandemia, mas quando acabar, isso vai vir à tona com uma força absurda. Podem esperar aí pela próxima grande discussão ambiental aí, né? Porque a pandemia é uma discussão ambiental. A gente tem aí o quê? Uma relação de parasita hospedeiro que está deplecionando a nossa espécie, né? E aí a gente está preocupado, se é uma relação ecológica que está em desequilíbrio, isso é uma pandemia. É uma relação ecológica que está em desequilíbrio no planeta todo, então está todo mundo ferrado junto. E a mesma coisa vai acontecer com o aumento de temperatura no globo terrestre, que legal. E também com as limitações de outros recursos, né, que vão ser, por exemplo, a água e até mesmo o oxigênio, aí ferrou, né. E aí o que acontece? Triste, né? O que acontece? Acontece que esses ambientes que sofrem essas limitações vão ter essa produtividade reduzida e vai gerar esse impacto e esse aumento de entropia. E o aumento de entropia nunca é bom, tá certo? O aumento de entropia quer dizer falta de eficiência. O que mais que pode interferir? Nutrientes, né? Falta de nutrientes. Então, por exemplo, a agricultura, né? A gente ama os nossos agrônomos queridos. Sim, nós amamos. Por quê? Porque Deus disse, ame a todos, aos seus amigos e aos seus inimigos. Mas, enfim, o que acontece? O que eles fazem, né? Na verdade, a agricultura tradicional hoje, ela retira os nutrientes do solo, deixa o solo semi-morto, né? E depois vai migrando para outro lugar, né? Tipo Avatar, então, coisa de louco mesmo. Sem fazer agricultura orgânica, dizendo que a agricultura orgânica... Para quê? Se a gente tem os venenos que a gente pode jogar no solo. Então, a raça humana está envenenando o solo, empobrecendo o solo e reduzindo a produção primária também, no sentido de que se a gente perde nutrientes naquele solo, aquele indivíduo, por mais que tenha luz, por mais que tenha água, por mais que tenha carbono que esteja entrando lá com gás carbônico quando o estômago abre, o carbono sozinho ele não vai fazer nada, porque a matéria orgânica não é feita só de carbono e oxigênio, tem que ter o hidrogênio, tem que ter nitrogênio, fósforo, enxofre. E isso vem de onde? Vem do solo. Mas o solo está pobre, porque ele está impactado, não tem esses nutrientes. Então, esses nutrientes acabam sendo o quê? Fatores limitantes. Então, marque isso aí na sua cabeça, ó. Fatores limitantes. O que são fatores limitantes? Fatores limitantes são recursos que faltam num determinado ambiente e que são imprescindíveis para que a produção primária fique legal. Então, a luz pode ser fator limitante em alguns ambientes, a temperatura em outros, a fotossíntese em outros, e os nutrientes em outros, né? Então, cada ambiente vai ter um fator limitante diferente. E isso gera padrões diferentes no globo terrestre de produção primária. Por exemplo, basicamente, a gente tem aí algumas zonas no globo terrestre, são as zonas tropicais, as zonas temperadas, as zonas árticas e as faixas de latitude sem variação de temperatura. Nos trópicos, que é onde a gente vive, né, então moro num país tropical, então a gente vive nos trópicos, a gente tem muita luz solar, né, praticamente ali na faixa do Equador, ela chega ali, 90 graus, né, então o calor é alto, então intensa luz solar, temperaturas mornas, porque a gente tem as florestas, né, teoricamente, que abrandam essa temperatura e chove muito. Então, a gente tem tudo que é necessário para uma alta produtividade primária.
Por isso que o mundo está olhando muito para as zonas tropicais, principalmente para o Brasil, que hoje ainda tem um resíduo de floresta, que é o que está mantendo o mundo inteiro vivo, né? Não sei se vocês lembram de ecologia, das células de Hadley, né? Todo o padrão de movimentação de ar na atmosfera que está refrescando, né, o nosso ambiente, está tirando o frio dos ambientes lá de cima e trazendo para cá e fazendo e esquentando esses ambientes temperados e árticos, né? O que acontece? Ele só acontece assim, né, dessa maneira, porque a gente tem um padrão de produção. Você vê que até isso, né, interfere, né, até o quanto a nossa zona, ela é iluminada, ela tem temperaturas que são mantidas em equilíbrio, a produção de chuva. Então, se cai a chuva aqui, se aumenta a luz solar, se a temperatura fica mais quente, isso vai interferir em todo o planeta. Por isso a preocupação com os países de primeiro mundo, né, com o Brasil. Porque aqui a gente tem uma biodiversidade altíssima, mas a gente está fazendo questão de reduzir, de impactar isso, né. Temos as zonas árticas, que quase não tem vida lá, justamente porque não tem muita luz solar, as temperaturas são frias demais, e o que chove vira gelo, é como se fosse um sertão, né, porque planta não usa gelo, né, planta usa água na forma líquida. E aí a produtividade primária das zonas árticas é o quê? Baixa. Nos trópicos a produtividade é o quê? Alta. Nas faixas de latitude que não tem muita variação de temperatura, você tem o quê? Interferindo ali as chuvas, né? E o fator limitante nas florestas vai ser luz e nutrientes, porque são as faixas mais altas em relação aos trópicos, né? Aquelas zonas mais temperadas ali, e aí você vai ter pouca luz, pouco nutriente, e naquelas áreas você vai ter solos mais ricos, mas a mobilidade desses nutrientes vai acabar sendo menor, né? Em áreas de mata, de floresta, Mata Atlântica, floresta amazônica, tudo aí, a gente tem uma biomassa muito grande, né? Inclusive quando os invasores do nosso país chegaram aqui, eles disseram, nossa, em se plantando tudo dá, então vamos cortar tudo e plantar o que a gente quiser, porque se dá uma árvore desse tamanho, centenário, de metros e metros de altura, também eu posso plantar o que é aqui, manga, tomate, né? Eu posso plantar alface, mandioca, né, fumo, então vamos derrubar tudo. Só que o que acontece? O que é que o solo das matas é pobre? O que é que mantém as matas ali vivas, fortes? É a velocidade dos fluxos de quê? De matéria e de energia. Cai uma folha da Mata Atlântica no chão, é tão úmido, que é cheio de fungo, de bactéria, aquela folha em pouco tempo voltou para o solo. Morre um animal ali, você não dá nem tempo de você sentir o fedor do bicho, porque no instante ele foi degradado e foi para o solo. Morre um animal na caatinga, você passa um ano depois lá, ele está lá ainda seco, esturricado. Ninguém deletou aquele animal ainda, né? Não teve depressão dele, não teve bactéria, fungo ali, porque é seco, quente, né? Então, o solo da caatinga é rico, mas os fluxos de matéria e de energia são lentos, porque o fator limitante lá qual é? Água. Na Mata Atlântica, os solos são pobres, mas a ciclagem de matéria e de nutrientes são como? Rápidas. Então, embora o solo seja pobre, como tem muita matéria o tempo todo caindo e sendo degradada rapidinho, aqueles seres vivos se retroalimentam deles mesmos, né? Então, a vida vai se dando assim. Então, quando cortaram tudo da Mata Atlântica para transformar em campos agrícolas, o que foi que eles fizeram? Eles tiraram toda a matéria que nutria o solo, e aí só deu 1 a 2 vezes ali aquela produção, depois acabou. Aí eles destroem a floresta, essas pessoas, né? Então, destroem tudo para produzir o quê? Por quanto tempo? Não pensam nisso, não pensam, eles pensam no lucro imediato. O que eu tenho agora, eu vou conseguir muito dinheiro agora, amanhã, depois não importa, né? Que se vire quem mora lá,
né? Então, quem que tem alta produtividade bruta aí? Floresta tropical úmida, estuários. O que são os estuários? Essas zonas em que a gente tem encontro do mar com o rio. Aqui no nosso ambiente, né, quando tem muito litoral, a gente tem os mangues, que são estuários fantásticos. Os recifes de coral também são zonas estuarinas, ou são zonas com alta produtividade primária bruta, né? Inclusive, a gente está destruindo os estuários, né, completamente. A água salgada tá entrando muito mais, né, e aí a gente está tendo essa invasão do mar, está salinizando os mangues de maneira que nem as plantas que estão adaptadas a uma alta quantidade de sal estão sobrevivendo lá. Então, é onde a gente tem alta PPB e a gente está destruindo. A gente está destruindo produtividade primária bruta de floresta tropical úmida, de estuário, de recife de coral, e está ferrando com o ambiente. Enquanto que a gente está mantendo o quê? Onde que a gente tem alta PPL? Plantios agrícolas, porque é o local onde você vai ter os frutos que vão ser, ou as partes que vão ser comercializadas, em compensação, o solo está sendo empobrecido, e as florestas em crescimento também têm uma alta PPL, porque elas estão ainda com pouca matéria para nutrir, então elas acabam gerando, digamos assim, mais energia disponível, né? Mas o que mantém realmente os padrões globais em equilíbrio são os locais que têm uma alta produtividade primária bruta. Embora eles usem muito, eles têm uma estruturação ecológica que deixa aqueles indivíduos em equilíbrio, tá? E aí, a gente tem toda essa eficiência ou não de assimilação nas cadeias, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem nisso é o seguinte, que a eficiência de como vai ser assimilada aquilo ali depende do equilíbrio ambiental. Tem produtividade primária bruta, ótimo, mas eu preciso também ter quem? Os consumidores, que façam a absorção dessa energia e transfiram essa energia para os outros níveis tróficos. Então, se eu tiver aí extinções, se eu tiver aí cadeias alimentares, que materiais não assimilados entram em cadeias alimentares baseadas em detritos, como no manguezal. Então, se eu tenho um manguezal que ele está sendo deplecionado, eu destruo o manguezal para duplicar uma estrada, isso acontece em algumas partes do planeta, né, que tem um pessoal, né, acontece, né, tipo Alagoas, então, e aí o que acontece? A gente tem uma depleção dessas cadeias, dessa produtividade primária bruta, isso vai impactar na gente, cedo ou tarde, no caso, mais cedo do que tarde, né, então a gente vai sentir isso com um impacto muito grande, já vão se preparando para os próximos impactos, né, que a pandemia não é nada perto do que ainda a gente vai sofrer de impacto aí, tá? Isso aqui eu já falei basicamente de quase tudo, né? E aí a gente precisa entender como que esses nutrientes, como que essa matéria, né, e essa energia vão ciclando, né? E isso que vai fazer a gente conservar e manejar os ambientes, entendeu? Porque quando eu vou conservar e manejar ambientes, por que eu estou falando disso em conservação e manejo? Porque eu preciso saber o quanto ele está deplecionado, o quanto caiu a produtividade primária bruta dele, ou a produtividade primária líquida, como os ciclos biogeoquímicos estão acontecendo. Então, está tendo impacto no ciclo da água ali? Porque se eu tiro floresta, impacta o ciclo da água, né? Quem é que tira a água dos lençóis freáticos, que vão ficar lá no fundo? Choveu, aí a água caiu no chão, foi absorvida, está lá embaixo nos lençóis freáticos. Quem vai tirar a água de lá? As raízes das plantas. Que plantas, se eu matei toda a floresta? Aí a água fica lá. Como eu fiz lixão do lado, a água que fica lá ainda vai ficar poluída com resíduo de tudo que é chorume ali, de resíduo de pilha, do inferno que cai lá. Então eu tenho uma água que fica presa, ainda fica suja lá embaixo, nada de potabilidade, né? Não posso usar essa água para nada. E agora? Agora não vai chover, porque aquela água dali que ia evaporar através da evapotranspiração das árvores, ia formar nuvens, e não ia chover aqui na minha cabeça, ia chover lá. Aí por que não está chovendo lá, na foz do rio? Porque você tirou uma floresta daqui, gênio da lâmpada, né? E aí você interfere lá, porque você interfere nos ciclos biogeoquímicos, né? O que são esses ciclos biogeoquímicos? São conjuntos de agentes biológicos, né, da litosfera, né, rocha, no caso geo, tá, que passam por processos químicos, por degradações químicas, então químico, por isso que o nome do ciclo é ciclo
biogeoquímico, certo? Então, ele é um ciclo biogeoquímico porque ele usa esses 3 agentes biológicos, que são os micro-organismos, abióticos da litosfera, né, que são as rochas, porque a gente tem muitos nutrientes que saem das rochas, né, que são retirados das rochas pela força da água, né, e químicos porque eles vão sofrer processos de transformação. E é assim que os nutrientes chegam até a gente. A biogeoquímica é a ciência que estuda essa troca, que estuda essa circulação de matéria, que, como a gente bem sabe, não circula sem energia. Né? Então, quando eu penso em fluxo de matéria e de energia, quando eu penso em conservação e manejo de meio ambiente, eu penso também nos ciclos que estão acontecendo ali naqueles ambientes. Né? Obviamente, eu não vou falar de todos os ciclos para vocês, né? Mas alguns são muito importantes. Né? Então, a gente tem o ciclo da água, que basicamente todo mundo conhece. Né? Quando eu era criança, a gente aprendia que o ciclo da água era infindo, né? Não tinha como parar, e hoje a gente travou o ciclo da água de tal maneira que daqui a pouco a gente não vai ter mais água para beber, né? Disponível para todo mundo. Ciclo dos macro e micronutrientes, que são o ciclo de todos os minerais. Ciclos sedimentares, que são os ciclos dos elementos químicos que ficam presos nas rochas, então aí eu vou precisar da água, né, fazendo o quê? Batendo nessas rochas, né, e retirando aos pouquinhos esses sedimentos, né, das rochas, e os ciclos gasosos, né, que são os ciclos dos elementos que são gases, tipo carbono, nitrogênio, oxigênio. Então nós temos 4 ciclos biogeoquímicos, 4 conjuntos de ciclos biogeoquímicos. O hidrológico, que é só da água mesmo, dos macro e micronutrientes, que são todos os minerais, os sedimentares, que são aqueles que incluem elementos que estão incrustados nas rochas, e os ciclos gasosos, né, que envolvem os elementos que existem na forma de gás e que mantêm a nossa vida. Carbono, nitrogênio e oxigênio são os básicos, né, são os principais. Qual é o foco da gente aqui? Não é necessariamente o ciclo, mas os impactos antrópicos no ciclo, entenderam? Então, por exemplo, o ciclo da água, todo mundo sabe como é que ele acontece, né? Então, você tem a evaporação, e aí forma as nuvens, então chove, a água cai nos rios, nos mares, nas nascentes, e é absorvida também pelo solo, e aí as plantas vão lá com suas raízes e tiram aquela água dali, a água evapora de novo, e aí fica esse ciclo, evapora, condensa, precipita, né, vai para baixo do solo, é reabsorvida pelos seres vivos, evapora, condensa, precipita, né, que é chove, precipitar, né, é a chuva, e aí ela vai fazendo esse ciclo, só que qual é a questão? O que é que eu quero que vocês entendam desse ciclo? Que hoje ele está sofrendo a ação do ser humano. E essa ação gerada por todos esses pontos que estão aí, e ainda outros mais, né, esses são alguns que eu coloquei aí, está gerando o impedimento do ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Então, quando eu desmato, eu impeço o ciclo hidrológico, porque eu estou impedindo que a água que está no lençol freático saia para a atmosfera. Quando eu pavimento uma rua, eu estou também fazendo com que aquela água, quando ela cai, ela não seja absorvida por aquele solo. Então, eu impacto negativamente, e também aquilo não é reabsorvido, então gera um calor absurdo. A gente está criando bolsões de calor nas cidades por conta da taxa absurda de pavimentação. A utilização de defensivos agrícolas, que eu vou botar até aqui, na verdade são agrotóxicos, né? Veneno, né? Isso é, na verdade, veneno. Que eles usam esse termo defensivo agrícola para a gente poder achar, sabe, que está defendendo alguma coisa ali. Mas é um defensivo agrícola, mas é um veneno, na verdade, e está fazendo o quê? Contaminando a água, despejo de esgoto e efluentes industriais, esses despejos de esgoto estão contaminando as fontes de água também. A eutrofização, isso é um problema sério, porque você joga muito nutriente na água, daqui a pouco as algas começam a absorver isso e se multiplicar de tal maneira que elas formam uma camada em cima da água que o oxigênio não entra mais. Aí morre peixe, morre tudo quanto é bicho que está lá embaixo, naquela fonte de água, fica podre aquilo ali.
Então, muita matéria orgânica. Você vê que tudo demais são sobras, né? Pense num ditado certeiro mesmo. A natureza vive num equilíbrio, numa razão de economia. Por isso que eu gosto do Wycliffe, quando ele fala assim, a economia da natureza, né? Ela vive num sistema econômico tão organizado, tão perfeito, né? E aí a gente desequilibra isso, e aí tem comida demais num lago, aquele lago com certeza vai ter todas as suas espécies mortas, porque aquilo vai impedir que o oxigênio entre, né? Então a gente tem, é tudo muito delicado, né? Um equilíbrio muito delicado que foi construído ao longo de milhões de anos e que a gente está conseguindo destruir em algumas décadas, né? A gente E agora a natureza está fazendo o quê? Está vendo que a gente está gerando um problema, está tentando deletar a gente, né? Talvez consiga. Mas é verdade, né? O pessoal diz que sai da minha aula às vezes deprimido, mas eu não falo isso para deprimir vocês, eu falo isso para que vocês tenham o entendimento de que o papel de vocês é fundamental para que isso não venha acontecer. Eu não estou falando isso como uma premonição, não tem tudo para acontecer o que é pior, né? Mas também temos todos os aparatos para que isso não chegue a acontecer de uma maneira tão drástica, né? Obviamente, isso vai depender de um esforço muito grande, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos acreditar. Diminuição do teor de oxigênio nos rios, né, que eu já falei, lançamento de substâncias tóxicas perigosas, então a gente acaba ingerindo muita coisa tóxica que a gente nem sabe. Esse negócio de ficar cavando poço e bebendo água de poço, você não sabe o que é que está lá embaixo, tem muito resíduo químico tóxico que está se misturando um com o outro e virando substância nova, isso pode causar câncer de intestino, né? Então você está bebendo aquela água ali, pode estar fazendo mal, né? Irrigando cultivos com aquilo ali também. Então é tudo muito interligado, né? A poluição do próprio ar, né, que gera a chuva ácida. Você diz, a poluição do ar vai interferir na água? Claro que sim, né? Porque a água, quando ela evapora pura, mas ela vai assimilando tudo isso quando ela vai condensar, quando ela precipita, quando chove, a chuva arrasta tudo que é impureza da atmosfera, né? E aí geram as chuvas ácidas, né? Os resíduos sólidos que estão na própria água, plástico, tudo, escova de dente, canudo, copo, tudo que você pensar de resíduo sólido, garrafa, o escambau, sofá, geladeira. Eu já fiz mergulho ali em Salvador, no Porto da Barra, em várias regiões ali, o pessoal usa para mergulhar. E teve uma vez que eu vi sofá, bicicleta. Como é que a pessoa pega um sofá, né? E joga no mar, né? Não quero mais essa bicicleta, não. Poxa, eu vou colocar onde? Já sei. Vou jogar aqui no mar, né? Legal, eu sou um gênio, né? E aí você encontra esse tipo de coisa lá, né? Fora o represamento das águas também, que acontece muito, né? Então a galera represa as águas e acaba que isso interfere no ciclo hidrológico, né? E isso interfere em todos os demais ciclos, né? Todos os ciclos do carbono, do nitrogênio, do enxofre, a gente tem ações antrópicas que vão interferindo nesses ciclos a ponto de tornarem esses elementos indisponíveis para a gente, né? E isso é um problema muito sério que a gente enfrenta. Eu não vou prosseguir mais aqui, né, nesse conteúdo, que eu acho que já deu para hoje, mas o que acontece? Eu acho que eu já deixei os slides lá, vocês dão uma olhada, e a gente vai vendo, na próxima aula a gente fecha isso daí, né, só falta esses últimos ciclos e a parte de retomada dos nutrientes em ambientes aquáticos e terrestres, né, do ciclo, da velocidade de ciclagem de nutrientes em ambientes aquáticos e terrestres, né. Qualquer coisa a gente tem mais uma aula ainda que a gente pode usar ou não, a depender da necessidade. Então, como eu estava falando para vocês, né, tem um negócio muito sério, que é o impacto que a gente gera com o nosso lixo, que não é biodegradável, né. Hoje a gente vê um retorno do pessoal a uma necessidade da gente, por exemplo, usar sacola retornável, não usar sacola plástica, né, que a gente acaba jogando isso no mar, isso vai parar
em tartarugas, no estômago desses animais, eles morrem sufocados, né? Uma coisa que me chama muita atenção, né, que se você parar para pensar, onde está a minha primeira escova de dentes? Provavelmente está no mar, no oceano. Já parou para pensar nisso? Que loucura, né? Os canudinhos que eu usei lá para tomar um drink, ou um refrigerante, ou uma água, ou que sei lá, estão onde? Estão ainda por aí. Não deu tempo deles degradarem. Imagina todo mundo fazendo esse consumo. Então, hoje é preciso a gente ter um consumo muito mais consciente, tá? Aí, só para ilustrar isso, eu tinha até já falado com o pessoal, algumas pessoas até já sabiam, eu trouxe aqui para vocês um produto, né, que está se usando muito hoje, graças a Deus as pessoas estão tendo uma consciência um pouquinho maior, né, é coisa pequena, mas é a partir dessas atitudes que a gente vai se transformando e começando a pensar, putz, eu faço 1 milhão de coisas que eu podia não estar fazendo, eu posso economizar energia, o ideal seria que todo mundo tivesse, por exemplo, energia solar, né, que é uma tendência nos próximos anos, eu posso economizar água, a água é uma coisa fundamental, e eu posso não poluir o meu ambiente, eu posso não usar nada plástico, eu posso usar coisas que eu posso usar por mais tempo, eu posso, por que eu tenho que trocar minha garrafinha e tal, vou disponibilizar as aulas, Fernanda, eu acho, vou tentar fazer isso de hoje para amanhã, tá? E aí uma coisa que o pessoal está usando muito são as escovas de dente feitas de bambu, justamente por isso, porque encontraram no fundo dos oceanos uma quantidade absurda de escovas plásticas, essas escovas normais, escova de dente que a gente usa, aí a gente usa 2 meses, 3 meses, tem um pessoal que usa 3 anos, né, a mesma escova, não é o ideal, né, não é o ideal é que a gente use por 3 meses e tal, porque aí senão não adianta muito. Mas aí você usa 2 meses, 3 meses, 5 anos, depende da pessoa, e joga fora, né, essa escova. Como ela é toda plástica, ela fica lá para sempre quase, né. E aí a gente tem hoje novas escovas surgindo, como vários outros produtos ecológicos. Isso aqui é uma escova de bambu, né. Ela é feita toda em material de bambu, então ela, rapidinho, quando você joga no ambiente, ela degrada e volta toda para o ambiente, exceto os fios de nylon, ela impacta muito menos, ela polui muito menos, tá certo? E aí, eu vou pedir para os meninos fazerem um sorteio para mim, de 4 números aí, eu pedi para eles colocarem os números em vocês, que estão assistindo a aula aqui hoje. Aí eu vou sortear 4 escovas de bambu. Então, sorteia 4 números para mim, e aí eu vou dar um jeito de entregar. Alguém que mora aqui em Arapiraca me fala onde é, eu deixo na casa, depois vocês vão entregando uns para os outros. Eu vou vendo como é que eu faço. Osman, você mora aqui em Arapiraca? Ou a Amanda? Fernanda, já quero. Sim, aqui na Piraca. Pronto. Aí depois eu entrego tudo para o Osman, e quem puder, e aí vai pegando na mão dele, eu acho que fica mais fácil vocês se comunicarem entre vocês. Pode ser, Osman? Pode ser. Então me diz aí os números de quem ganhou as escovinhas hoje. Vai fazer o sorteio agora? Foi agora, nesse momento. Deixa eu fazer aqui pela internet o sorteio. Peraí. Tem 20 pessoas. Sim.